O menino que chora. No coração de uma pequena cidade, existia um pintor talentoso chamado Gabriel. Sua arte era conhecida por capturar a essência das emoções humanas de uma maneira única e comovente. Um dia, Gabriel se inspirou na história de um menino solitário que enfrentava inúmeras dificuldades na vida. Esse menino, cujas lágrimas expressavam uma profunda tristeza, tornou-se a musa de sua mais marcante obra. Gabriel dedicou meses à criação deste quadro, meticulosamente pintando cada detalhe para transmitir a angústia e a solidão do menino. O rosto do menino era pintado com uma tristeza tão palpável que parecia que suas lágrimas podiam escorrer do quadro a qualquer momento. A expressão do menino refletia não apenas sua própria dor, mas também a dor de todos aqueles que já se sentiram perdidos e desamparados. À medida que o quadro ganhava vida sob os pincéis de Gabriel, ele próprio começou a sentir uma conexão profunda com a história do menino. Cada pincelada era uma expressão de sua própria empatia e compaixão pelas lutas da vida. Quando finalmente terminou, o quadro emanava uma aura de tristeza, mas também de esperança, uma esperança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda há beleza e dignidade na emoção humana. O quadro do menino que chora logo se tornou uma peça emblemática na galeria de Gabriel, atraindo a atenção de muitos espectadores. As pessoas eram tocadas pela honestidade brutal da obra, encontrando nela uma reflexão de suas próprias experiências e emoções. Com o tempo, o quadro se tornou mais do que uma simples peça de arte, tornou-se um símbolo de empatia e compaixão, lembrando a todos que, por trás de cada lágrima, há uma história humana que merece ser ouvida e compreendida. A lenda em torno do quadro do menino que chora remontava a séculos atrás, quando se acreditava que a pintura era amaldiçoada por uma tragédia terrível que havia ocorrido na vida do artista. Dizia-se que o próprio espírito do menino estava preso dentro do quadro, condenado a vagar eternamente entre os mundos dos vivos e dos mortos. À medida que a noite caía sobre o museu, os guardiões relatavam experiências inexplicáveis. Sussurros ecoavam pelos corredores vazios, e sombras sinistras pareciam se mover nas sombras. Alguns visitantes afirmavam ter visto os olhos do menino se moverem, seguindo-os com um olhar penetrante enquanto percorriam a sala. As histórias de terror envolvendo o quadro do menino que chora se espalharam rapidamente pela cidade, alimentando a curiosidade e o medo entre os moradores locais. Alguns acreditavam que o quadro era uma porta de entrada para o mundo dos espíritos, enquanto outros consideravam apenas uma peça de arte perturbadora criada para assombrar aqueles que se atrevessem a contemplá-la. Apesar das advertências e do medo que envolviam o quadro, muitos ainda eram atraídos por sua aura misteriosa. Alguns diziam que podiam sentir a presença do menino chorando silenciosamente dentro da pintura, enquanto outros juravam ouvir seus lamentos ecoando nos corredores do museu durante a noite. Seja qual for a verdade por trás das histórias de terror envolvendo o quadro do menino que chora, uma coisa era certa: sua presença continuava a inspirar fascínio e temor entre aqueles que ousavam se aproximar dele.